dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer ao Dr. Paulo Abrão e a Comissão da Anistia, que teve a coragem de publicar esse livro, que eu acho maravilhoso. Não por me gabar, mas o livro é lindíssimo. É um livro que tem 100 autores, ele tem cerca de 70 relatos. São relatos de episódios interessantes que aconteceram na luta contra a ditadura. Por que esse livro agora? Esse livro é necessário, né? As pessoas já têm muitas obras escritas, autores assim individuais, que falam de muita teoria, e mesmo suas histórias pessoais. Mas esse livro, até gostaria de ter um aqui agora para mostrar, mas não importa. Esse livro é um livro assim amplo. Ele tem 170 relatos nossos. Ele mostra a nossa alma, os sentimentos daqueles que lutaram contra a ditadura em todas as suas épocas, desde 64 até o finalzinho, e no meio ele fala não só dos simpatizantes, como ele fala também da luta armada, dos períodos mais fortes, né, da luta contra a ditadura. É um livro necessário porque agora, quando se trata, as pessoas estão falando agora da Comissão da Verdade, né? E muitos julgamos que essa comissão, ela teria que ser não só Comissão da Verdade, mas Comissão da Verdade e Justiça. Por quê? Obrigada. Nós que lutamos contra a ditadura, todo mundo nos conhece. A Comissão da Anistia tem a nossa lista. Nós saímos nos jornais, falamos, fomos perseguidos, presos, torturados, muitos desaparecidos políticos. E os torturadores? Quem os conhece? Você conhece? Você conhece quem torturou seu pai, seu irmão? Quem desapareceu o corpo do seu primo? Não conhecemos os torturadores. Esses torturadores, eles têm que ser conhecidos. Os nomes deles têm que ser publicados. Eles têm que ser... Tem que tornar público essa gente cruel. Eles têm que... Nós todos temos que conhecer os nomes deles. Todas as mulheres que foram presas foram estupradas. Onde que estão os nomes desses estupradores? Por que tem que ficar segredo? Por quê? Sigilo? Não entendo por que tem que ter sigilo na história de um país. O país que tem lacunas não é um país cidadão. O país só pode ser cidadão, só pode formar cidadãos quando a história dele estiver conhecida pelo povo todo. O povo tem que ter educação mesmo plena. A história do Brasil tem que estar conhecida por todos, os que se interessam e os que não se interessam, que vão à escola, tem que estar conhecida por todos. Então, eu quero falar sobre isso, sobre o fato de essa Comissão da Verdade ser também de justiça. Se essas pessoas vão ser condenadas ou não, aí já é um outro passo. Mas que os nomes têm que ser conhecidos. Porque nós somos todos conhecidos. Esses covardes, eles prendiam a gente e faziam o que queriam com a gente. Ponto. Os nossos nomes estão aí nas listas. Todo mundo conhece a gente. E os torturadores? Onde eles estão? Estão escondidos covardemente? Aquele oficial que estava num carro no Rio de Janeiro, onde explodiu uma bomba, um deles morreu, com a bomba no colo. E o outro? O outro está dando aula. Se aquela bomba explodisse lá no meio daqueles milhares de pessoas estariam mortas. Então o terrorismo de Estado implantado pela ditadura, não foi só ditadura militar, não foram só militares. A ditadura foi civil também. Havia empresas que financiaram as torturas, havia todo tipo de gente, fazendeiros, empresários, todos. Então, eu acho injusto falar em ditadura militar, até porque havia muitos militares que não aderiram ao golpe e foram perseguidos também. Bom, então eu queria só falar essa coisa de atualizar, não é? Atualizar porque a impunidade que essa gente teve durante a ditadura foi uma impunidade que está até hoje resultando... As prisões do Brasil, todo mundo é torturado até hoje. A tortura ao pobre que é preso continua até hoje em todas as delegacias do Brasil inteiro. A gente não pode só falar na tortura do passado.
Ontem lá em Belo Horizonte, estavam falando, vocês só falam no passado. Não, a gente fala no presente também. A gente tem que abolir a ditadura em todos os seus estágios, inclusive hoje nas delegacias. Não pode continuar. Por que ninguém fala nisso? Porque são os pobres atingidos e quase ninguém, a mídia não se interessa por isso. Né? Então, isso é muito importante, que a impunidade aos torturadores daquela época não se perpetue até hoje contra os pobres. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. Palabrão, a Amparo Araújo, ao governo de Pernambuco, à prefeitura daqui de Recife, que proporcionou a minha viagem até aqui. E queria, anteontem em Belo Horizonte, o Betinho Duarte foi uma pessoa também que ajudou muito a minha viagem até lá. Quer dizer, eu agradeço a vocês todos, agradeço aos 100 autores que confiaram no nosso trabalho e me entregaram os textos que saíram publicados aqui nesse livro. Esse livro aqui é um livro pela humanidade, é um livro de amor. É um livro de amor à humanidade, porque ele trata da nossa alma, da alma dos que queriam liberdade, da alma dos que queriam um mundo melhor para todos. Queriam e querem. Nós continuamos querendo um mundo melhor. Acabou. Obrigada.